paz do Senhor, meus queridos. Tudo bem? Grandes adolescentes de Jesus. Estamos aí para mais uma aula. Estou aqui na congregação, na torre, né? Aqui em cima está tendo a aula da Bíblia dos adultos. Até gostei de fazer no domingo pela manhã, para depois vocês, ao longo do dia, ao longo da semana, estarem apreciando, estudando um pouco da palavra de Deus, né? Assim vocês têm tempo de estudar, rever, juntamente com a Bíblia. E alguma coisa que vocês tiverem dúvida ao longo da semana, vocês podem botar no grupo, fazendo indagações, perguntas, ou até dúvidas que vocês tiverem com relação às aulas que estão sendo dadas via online, beleza? Mas nós já estamos louquinhos aí para estar junto com vocês na aula presencial, tudo bem? Bom, hoje nós vamos estar já na aula de número, deixa eu passar aqui, 7, né? E essa aula é no batismo do Espírito Santo. Gente, eu me preparei, eu li, olha, eu queria ter realmente estar bem mais preparado para dar essa aula para vocês, mas vou ser um pouquinho mais técnico para vocês poderem entenderem, e vou deixar umas dicas aí para vocês a respeito do batismo do Espírito Santo, umas dúvidas que podem ter surgido na cabecinha de vocês, né? Mas que vocês venham ser cheios do Espírito Santo de Deus. Amém? O nosso texto bíblico se encontra no livro de Atos 2:1-13, mas o nosso destaque que está na nossa revista é: todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder do que o Espírito dava a cada pessoa. E está no livro de Atos dos Apóstolos 2:4. Vamos lá então, dando sequência à nossa aula. Ela vai ser tremenda, né? O nosso Estudando a Bíblia fala sobre o batismo do Espírito Santo. Antes de tudo, ele é uma promessa de Deus para que todos os povos, todos, homens, mulheres, crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos, todos vão ser cheios do Espírito Santo. É uma promessa que ele abraça todos aqueles que o Senhor nosso Deus chama. É o que ele chamou, ele derrama sobre a vida daquela pessoa que se arrepende de coração, né? Confessa seus pecados e logo depois aceita Jesus como seu Senhor e Salvador. Ela é batizada no Espírito Santo. Mas a aula de hoje, ela vai se aprofundar um pouquinho mais sobre esse batismo, que é o batismo do Espírito Santo com fogo. Vocês vão entender um pouquinho. Aonde nós falamos o propósito do batismo no Espírito Santo. Que é o propósito, né? O que vem a ser esse batismo, né? Então o batismo do Espírito Santo, ele com fogo, que é nos dado quando nós pegamos e recebemos o batismo do Espírito Santo de Deus, que é o que nos convence que somos pecadores e o que também nos mostra que Jesus, ele é o único Salvador. Primeiro passo do batismo do Espírito Santo: cai aquelas escamas dos nossos olhos e a gente começa a entender um pouco mais do Evangelho. Começamos a entender a Bíblia. Quando a gente lê, as letras saltam aos nossos olhos. Quando a pregação está sendo ministrada, nós começamos a acompanhar melhor a pregação e entender o que o pastor está pegando, o que o ministro quer nos passar através da palavra. Nós começamos a ter conseguir essa definição. A gente começa, os nossos ouvidos, eles já têm começando a ter comichões. A gente começa a receber melhor, até os estudos, na leitura. E a gente começa a comparar tudo isso ao nosso redor, aquilo que a gente aprendeu, e botar em prática e ver e ter resultados. Essa é a primeira parte do batismo do Espírito Santo. Quando nós aceitamos Jesus, descemos as águas batismais, isso é tremendo. Nós começamos a ter um discernimento do certo, do errado, do bom e do mal mais aflorado. Amém? Então, mas aqui nós estamos falando de uma promessa que seria um segundo batismo. Que esse batismo seria batismo do Espírito Santo com fogo. Mas o que seria isso, irmão? Batismo do Espírito Santo com fogo. Buenas. Esse batismo, na verdade, aqui onde os apóstolos receberam, eles estavam numa casa, né, onde estavam orando e esperando um sinal de Deus. E daqui a pouco veio repartido como línguas de fogo sobre eles, e aquela línguas vieram sobre a cabeça de cada um que estava lá, que obedeceram a palavra de Jesus, e começaram a falar em outras línguas. Essas outras línguas que eles falaram
São línguas de outros estrangeiros que estavam lá. E cada um pôde entender o que eles estavam falando. Mesmo eles não tendo estudo, eles não sendo pessoas letradas ou sabendo de outras línguas, ali eles começaram a falar de outras línguas. Outro italiano, outro espanhol. É praticamente isso para você entender melhor. Beleza? Então eles receberam um dom. E naquele dom imediato teve um propósito. Foi de proclamar e falar, né, do evangelho, do amor de Cristo sobre a vida das pessoas. Que elas vinham se arrepender dos seus pecados, né, e vinham aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Então foi algo realmente tremendo. Então o propósito dele é esse, de anunciar com mais eficácia o evangelho numa situação que realmente precisa. Temos muitos exemplos de pessoas que foram cheias e batizadas do Espírito Santo que não sabiam nem trocar instrumentos. Você já deve ter ouvido falar de William Seymour, quando esse homem foi cheio do Espírito Santo e numa reunião em Los Angeles, na rua Azusa, ele começou a ministrar, a pregar sobre o batismo do Espírito Santo e todos que estavam na casa foram todos batizados do Espírito Santo. Ali eles falaram em outras línguas, línguas estranhas, línguas dos anjos. Ali muitos deles, as manifestações, né, de regozijo, de alegria, num gozo, um êxtase muito grande. E um fato curioso que foi nesse dia, que uma das mulheres que estavam lá, né, começou a tocar piano, tocar hinos, tocando piano. E tocando esse piano, ficaram impressionados, né? Por quê? Porque ela não sabia tocar piano. Ela nunca tinha pego aquele instrumento. E saí dali, ela saiu tocando louvores naquele piano. Então foi uma das evidências, manifestações, que o Espírito Santo tomou ela com fogo e ela saiu tocando esse piano. E fora também a questão da pregação. Eu sou tímido, eu sou retraído, mas quando você tem esse dom, o Espírito Santo vem, te enche com um propósito, você começa a falar, começa a ministrar, começa a vir palavras na tua boca, você começa a falar de uma maneira mais eloquente, mais clara, para as pessoas poderem entender, e depois você se pergunta, como é que eu fiz isso? Como é que eu agi dessa maneira? Aí então é evidente que o Espírito Santo estava usando você. Você foi batizado com fogo para um propósito. Então esse é um dos propósitos do batismo do Espírito Santo. A revista aqui ela é bem clara, principalmente quando ela fala aqui, orava pelas autoridades, um pelos outros, e para separar pessoas para a obra missionária. Enfim, quando a igreja e consequentemente os adolescentes são cheios do Espírito Santo, tais características se manifestam com frequência em suas vidas. Esse é um dos grandes propósitos do batismo do Espírito Santo. Em segundo lugar, não somos batizados com o Espírito Santo para sermos mais santos do que os outros, não sermos melhores do que os outros, ou porque devemos ter um lugar de destaque ou de honraria. Não. Essa não é a ideia do Espírito Santo, não. Esse não é um dos propósitos. Você chegar e falar para as pessoas, eu sou batizado do Espírito Santo com fogo, eu tenho um dom, o Senhor me apresentou isso, essa visão espiritual, esse sonho. A evidência física real foi falar em línguas estranhas, né? Aí você querer ser melhor ou maior que qualquer pessoa. Não, esse não é um dos propósitos, né, do batismo do Espírito Santo. Então um dos maiores propósitos é esse, de você anunciar, e você vai ser recolocado em meio assim à igreja numa posição: profeta, professor, evangelista, pregador, dom de cura, maravilhas e muitos outros tipos de dons que o Espírito Santo tem para você, para sua vida, e até mesmo no teu ministério nessa obra missionária. Depois eu conto um pouco uma experiência, a minha experiência. Então, as evidências físicas do batismo do Espírito Santo nos diz assim. Deixa eu pegar aqui um textinho. A passagem lida refere-se a mais espetaculares experiências do poder do Espírito Santo nas Escrituras Sagradas. Nunca mais se viu o acontecimento coletivo em outros lugares, como registrado em Atos dos Apóstolos. Em um Novo Testamento não vemos barulho de um vento soprando muito forte ou línguas de fogo aparecendo quando outras pessoas são batizadas no Espírito Santo. Mas vemos as experiências de enchimento do Espírito Santo com posterior falar em línguas estranhas aparece abundantemente nas Escrituras. E não há nenhuma fórmula mágica ou algum ritual para recebermos esse batismo do Espírito Santo.
podemos observar algumas características que marcaram os primeiros crentes do Novo Testamento antes de receberem a promessa do Pai. Os crentes daquela igreja criam na promessa em primeiro lugar, desde João Batista, depois confirmada por Jesus Cristo. Amém? Uma grande evidência também foi quando o Vinícius, o meu filho, quando ele tinha 8 anos, nós estávamos na congregação da Olaria, Distrito 17, e o coral das crianças estava cantando, cooperando naquele culto. E o irmão que estava ministrando a palavra pregou naquele culto, e depois ele falou: hoje, essa noite, o Senhor me revelou que vai batizar o coral infantil, o Espírito Santo. Aí, nós como igreja ficamos apreensivos, nós cremos, e começamos a orar pelas crianças e todos que estavam ali na igreja. E realmente, as crianças começaram a ser cheias do Espírito Santo. Qual foi a evidência? Eles choravam muito, umas crianças falavam em línguas, outras estavam perplexas, assim, extasiadas com aquilo que estava acontecendo com elas. Tanto que o Vinícius, quando ele veio para o banco, ali, quando a gente veio receber ele chorava muito. Aí quando eu dava para ele: Vinícius, por que tu tá chorando muito? Ele: eu não sei porque eu tô chorando. E tremia. Uma das evidências que ele estava sendo batizado com o Espírito Santo e com fogo. Ali o Senhor já estava selando na vida dele um ministério, a vida dele ministerial. E ao longo dos anos ele foi só confirmando isso. Na minha experiência também, eu senti uma alegria, um regozijo, algo realmente extasiante. E foi algo sobrenatural para mim, uma experiência particular para mim. Então foi algo tremendo. E eu fui, ao longo do tempo depois, entendendo mais ainda, foi quando eu fui separado pelo Senhor a trabalhar com adolescentes. Foi num curso de capelania, e nesse curso de capelania foi falado as ordenâncias de um capelão, em várias áreas que ele atua. E eu querendo escolher uma que eu gostaria de atuar. Mas quando veio ali a confirmação que eu trabalharia com adolescente, a primeira posição minha foi negar. Eu disse: não, senhor, isso aí não é para mim. Isso aí não vem ao caso de eu trabalhar com adolescente. Mas depois foi só confirmando, toda vez que eu for trabalhar com adolescente, toda vez que eu fosse trabalhar, ministrar, dar aula, foi aquilo ficando mais forte e vendo o agir de Deus na vida desses adolescentes através da minha. Então, é forte isso. Então, a gente já viu muitas manifestações, muitas vezes a palavra, muitas vezes nos colocamos em dúvida, ou até mesmo nos colocamos erroneamente, colocamos na igreja aquele pedido fervoroso: Senhor, me batiza. Mas qual é o seu propósito? Qual é a identidade que você está procurando? Porque existe um preço para isso. No momento que você pede isso, pede essa confirmação, pede esse batismo do Espírito Santo, o objetivo seu, o meu, na verdade, eu nem sabia. E depois que eu fui entender, fui estudar a palavra de Deus, as escrituras tornaram-se mais claras. As coisas para mim se tornaram cada vez mais fortes, mais firmes. Então eu posso hoje caminhar com passos mais firmes no Evangelho, mais cautelosos, porque eu sei que o Espírito Santo tem me orientado, tem me mostrado, e o propósito ao qual tem que ser alcançado. Eu já tentei até cantar, ser pregador, ser várias coisas no meio da igreja. Mas quando a gente tem a evidência do batismo do Espírito Santo, que o Senhor nos usa, e vê realmente a obra dele sendo feita através das nossas vidas, essa confirmação, aí eu vejo quando eu trabalho com vocês, adolescentes. Quando a gente consegue arrebanhar vocês, trazer uma palavra da mesma linguagem, a gente conhece o que vocês passam, aquilo ali se torna, faz parte da nossa vida. Essa aula é tremenda, pena que é pouco tempo, eu já estou até passando muito do meu tempo já, passando para vocês. No finalzinho fala assim, é provável que a sua mãe e o seu pai sejam batizados no Espírito Santo. Peça para algum deles contar a sua experiência, quando foi, onde aconteceu. E se não for possível fazer essas perguntas a um de seus pais, faça a um crente experiente da sua igreja. Ficará surpreso com tantas histórias maravilhosas a respeito do favor e do amor de Deus por nós, os seus filhos. Ame o nosso Senhor, busque o batismo no Espírito Santo.
O conselho é esse: busque, mas para um propósito, para você ser uma ferramenta nas mãos do Senhor. Não busque para seu deleite ou querendo dizer para as pessoas: oh, eu sou batizado do Espírito Santo. Não. Existe um propósito, existe um preço a ser pago. E se é uma honra que você está recebendo, essa honra chama-se trabalho. Então você, adolescente, desde cedo buscando isso, o Senhor sim vai derramar do seu espírito, você vai sentir uma alegria, algo tremendo. Então você vai ser cheio ainda mais para que as pessoas, outras pessoas também sejam cheias do Espírito Santo de Deus. Amém? Então é essa aula que nós damos hoje sobre o batismo do Espírito Santo. Ela foi rápida, sucinta, mais técnica, mas eu creio que você buscando, conversando com seus pais em casa ou até com os irmãos crentes, perguntando como é que é as evidências do batismo do Espírito Santo, eu quero estimular vocês a isso. E você vai ver algo realmente na sua vida sendo transformado, mesmo como adolescente. Amém? Aquilo que você tinha vergonha, você vai deixar de ter. Aquela habilidade que você gostaria de ter para um propósito, para um fim, você vai ter num estralar de dedos. E isso vai ser tremendo, vai ser regozijante e a gente vai perceber isso. E é natural, é uma coisa sobrenatural também. Amém? Fiquem na paz de Jesus, que o Senhor abençoe a todos, uma ótima aula, uma ótima semana e que Deus abençoe todos. E fiquem espertos que o nosso departamento Adolescentes que Amam a Deus está chegando aí. Logo, logo estaremos com novidades para vocês, adolescentes. Em nome de Jesus. Tchau, galera!